Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, ocupo a tribuna, senhor presidente, para manifestar aquilo que considero não apenas um desejo meu, mas um desejo que está em linha ou que dialoga com o que vai no sentimento da população brasileira. Ocupo a tribuna para trazer a minha voz para defender a urgente votação no plenário desta Casa do projeto de lei que já foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, que estabelece novos critérios, novos e rígidos critérios, para que nós possamos pôr fim a uma deformação no processo político brasileiro, que tem produzido impunidade, e essa impunidade, ela entra em conflito direto com o interesse da sociedade brasileira. Eu estou me referindo à necessidade de nós enfrentarmos aqui no plenário do Senado o fim do foro privilegiado. Nos últimos dias ganhou tensão e dimensão, até em razão das diversas manifestações do Supremo Tribunal Federal, até mesmo da manifestação e do posicionamento do ministro Luiz Roberto Barroso a respeito de uma tese que adequadamente defende Sua Excelência, o ministro, mas eu acho que será uma desmoralização para esta Casa se nós nos omitirmos de enfrentarmos essa questão e assistirmos, mais uma vez, o Supremo Tribunal Federal legislando sobre um tema que é da absoluta pertinência do Congresso brasileiro e do Senado da República. Mas se nós não o fizermos, está evidente que o Supremo vai fazer. E se o Supremo fizer, nós estaremos, de novo, pagando um mico, como tantos outros que deixamos de enfrentar aqui nessa Casa por conta de ser um tema polêmico, e é um tema polêmico, mas independente da polêmica, independente da divergência, isso aqui não pode ser uma confraria, onde as matérias que são submetidas ao plenário da Casa o são em razão de convergências. Em alguns momentos e circunstâncias, a convergência ela é possível e até necessária, mas num tema como esse não há convergência. Portanto, é necessário que a mesa diretora da Casa, que o presidente Eunício Oliveira, possa submeter ao plenário desta Casa as propostas que constam, inclusive há uma última de autoria do senador Álvaro Dias, que nós votamos na Comissão de Constituição e Justiça, que está pronta, madura, para que nós possamos aprovar no plenário do Senado Federal. Eu próprio, por óbvio, defendo o fim do foro privilegiado. Até porque o foro especial, por prerrogativa de função, mais conhecido como foro privilegiado, é um instrumento pelo qual tribunais específicos podem processar um determinado número de pessoas e julgar essas mesmas pessoas. No Brasil, o foro privilegiado já vem de muito longe e hoje se apresenta como um remédio que, graças à dosagem extrema com a qual é ministrado, há muito virou veneno, há muito enfraquece a nossa posição, a posição de representante popular, que não deve e não teme diante da sociedade brasileira. Mas como surgiu essa longa história do foro privilegiado em nosso país? Quem veio primeiro, a primeira Constituição ou o foro privilegiado? Não, as duas vieram juntas. Já na primeira Constituição do nosso país, ainda em 1824, ainda no Império, o foro privilegiado já estava lá consagrado, criando um privilégio absolutamente incompatível com esse tempo que nós estamos vivendo, até por conta daquilo que consagra a Constituição Federal, ou seja, todos somos iguais, ou deveríamos ser, diante da lei.
Está no artigo 47 da nossa primeira Carta Constitucional. É atribuição exclusiva do Senado conhecer dos delitos individuais cometidos pelos membros da família imperial, ministros de Estado, conselheiros de Estado, senadores, deputados durante a legislatura. Mas, para além disso, o absurdo ainda adicional de um outro artigo da mesma Constituição, o artigo 99, que à época dotava a figura do imperador como uma figura inimputável. Diz o artigo 99, a pessoa do imperador é inviolável e sagrada, ele não está sujeito a responsabilidade alguma. Ora, se isso em algum momento, em algum tempo, fez algum sentido, está evidente que não faz sentido nos dias atuais. Ao Supremo Tribunal de Justiça, a mais alta corte da época, a Constituição reservava o seguinte papel: conhecer dos delitos e erros do ofício que cometeram os seus ministros, os empregados do corpo diplomático e os presidentes das províncias, o que equivale hoje aos atuais governadores de Estado. Portanto, o privilégio da prerrogativa de foro, ele nasce com a nossa Constituição e ele atravessa toda a história republicana do nosso país. Portanto, algo que está muito próximo da naftalina, que não tem mais capacidade, que não é mais como conviver nos dias atuais. Na Constituição de 88, o instrumento atingiu o seu topo, o seu ápice, contemplando não apenas esses que vinham lá da Constituição do tempo do Império, mas ampliando e banalizando este instrumento. O resultado disso é que, atualmente, os dados e as pesquisas indicam que nós temos em nosso país, nos 3 níveis federados, no nível da República, no nível dos estados e municipais, mais de 40 mil pessoas que gozam do chamado foro privilegiado. E, portanto, isso não tem e não faz o menor sentido de continuar existindo em nosso tempo. São protegidos pelo foro especial o presidente da República, o vice-presidente, ministros, deputados estaduais, federais, senadores, comandantes das Forças Armadas, governadores, prefeitos, juízes dos tribunais superiores, juízes estaduais, federais, desembargadores, membros do Ministério Público, ou seja, isso se transformou numa verdadeira farra que precisa ser enfrentada por esta casa. Eu vou repetir, antes que o Supremo Tribunal Federal o faça. E aí, de novo, vamos pagar um mico de toda a ordem, na ausência de coragem de fazer um enfrentamento desse instrumento que já caiu de podre. Conforme o cargo que ocupa, esses brasileiros são julgados por tribunais de justiça dos estados, tribunais regionais federais, Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal. Não por acaso, o foro privilegiado está diretamente associado à impunidade, pois dá tratamento especial a alguns cidadãos, fazendo com que o julgamento deles se atrase e, no tempo, não se efetive. O artigo 5º da Constituição estabelece que todos os cidadãos são iguais perante a lei, mas o foro privilegiado é uma exceção imoral, é uma excrescência que acabou virando regra e não exceção em nosso país. Na República, a lei nos iguala, ou deveria nos igualar, pelo menos assim deveria ser. Estamos aqui a avaliar um instrumento que nega a igualdade e exalta a impunidade. Para nós, parlamentares, que prerrogativas deveríamos ter para exercer nossa missão com plena liberdade? Só as que garantem a nossa manifestação e liberdade de palavra e de convicção. Nós não deveríamos precisar de qualquer outra imunidade que não a liberdade de expressão, mas não é isso que acontece. O que nós estamos vendo é uma imunidade do limite que já se transformou, tá certo, numa excrescência e numa ferramenta imoral na política brasileira.
Para os crimes comuns, não há qualquer sentido de proteção do foro privilegiado. O bom senso, a experiência internacional e o histórico desse instrumento recomendam a sua revisão imediata. E é esse compromisso e essa responsabilidade que o Senado da República precisa enfrentar, sendo o Senado a mais antiga instituição do nosso país. E falemos aqui em bom português, senhor presidente, senhoras e senhoras senadoras, o foro privilegiado serviu e serve até hoje de biombo para ocultar delitos praticados por uma minoria como escudo para retardar ou anular punições, ou mesmo prescrever essas punições. É isso que nós estamos assistindo no dia a dia. Hoje, há 84 inquéritos envolvendo 53 deputados e senadores e que se tornaram ações penais no Supremo Tribunal Federal. Ações que, em média, duram de 7 a 9 anos para o seu desfecho. Desse total de processos, 22 tramitam, pasmem, há mais de 10 anos nas instâncias, do Supremo Tribunal Federal. Outros 37 casos já passam de 6 anos à espera de julgamento. Ou seja, o foro privilegiado, ele afronta a democracia e a cidadania quando se sabe também que só 16 dos mais de 500 parlamentares processados no Supremo Tribunal Federal entre 88 e este ano passado, por todo tipo de crime, ou seja, dos 500, apenas 16 foram processados ou tiveram as suas denúncias recebidas ou acolhidas. Estamos por diante de um sistema absolutamente falido. Os processos não andam, os tribunais não conseguem julgar os privilegiados e a justiça deixa de ser efetiva. Em 2003, o Supremo Tribunal Federal levava, em média, 280 dias para fazer um julgamento desse tipo. Em 2016, o que era 280 dias, segundo dados da própria Justiça e dos estudos feitos pela Fundação Getúlio Vargas, intitulado Supremo em Números, aquilo que demorava aproximadamente 300 dias, está demorando hoje mais de 1.200 dias. Essa morosidade toda nos faz lembrar ou avivar Rui Barbosa, o patrono desta casa, quando disse certa vez que justiça tardia não é justiça, senão injustiça qualificada e manifesta. É disso que se trata. A ninguém numa república pode ser dado o privilégio de ser julgado numa corte especial por crime comum. A lei nos iguala, pois a todos submete da mesma forma, ou pelo menos deveria submeter. É das ruas que vem, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, o clamor por mais igualdade de tratamento aos cidadãos, por uma justiça eficiente e por mais decência no exercício e do trato da coisa pública. Portanto, a meu juízo, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, esse é o momento para que nós possamos fazer o enfrentamento deste tema aqui no Senado da República. E ao longo dos próximos dias eu retornarei à tribuna para dialogar com o presidente Eunício de Oliveira, na dimensão de que ele possa incluir na pauta desta casa e que nós possamos aqui, cada um de nós, fazer o seu exercício da consciência. O meu já está feito. Feito na Comissão de Constituição e Justiça. Parcial. O que precisamos é deliberar de forma definitiva sobre o fim dessa excrescência chamada Foro Privilegiado na República Brasileira. Muito obrigado.